gente! Oi, pessoal! Eu sou a Paula Teixeira E eu sou a Laila Bertolino. e hoje a gente está aqui para mais um Conta Conta pra Pra Gente. gente! Bom, hoje a gente vai contar a história da Rose, tá? A Rose, uma childminder, que é uma babá do Brasil, que a gente fala aqui childminder, tá? Então a Rose cuidava de 3 crianças, numa idade de 7, 5 e 3. A de 7 anos era uma princesa, uma graça, super educada, uma florzinha. O menininho do meio, ele tinha questões. Ele se tornava bem agressivo, ela dizia que em alguns momentos. Mas aqui a gente vai contar a história da menininha de 3 anos. Eu nem vou falar o nome, vou falar a mais velha do meio e a mais nova, tá? É, a de Rose, 3. a mais velha do meio e a mais nova. Então, o do meio era um menino bem problemático, segundo ela. Porque o que acontecia? Quando ela entrou na casa, ela foi recomendada por uma amiga. A amiga saiu e passou para ela a vaga. Então, ela chegou lá, ela já tinha experiência, mas enfim, pelo que eu senti ali, tiveram questões com a família, tá? E o menininho, ele comeu super mal, então os dois pais, o pai e a mãe trabalhavam em casa. E o que acontecia? As crianças tinham tudo ali na mão. Então as crianças, tipo chocolate, iogurte, pãozinho com chocolate, esse pão de chocolate, Sim, briotinho com sim. Ah, que é chocolate. uma delícia, né? Mas Tudo assim. porcaria, tudo comida que não presta, né? Tudo à mão. Então o que acontecia? Ela ia dar almoço, as crianças estavam lá pegando comida para comer, pãozinho de chocolate, abria a geladeira, o menino escalava a geladeira, segundo ela, pegava iogurte, ela falava, mas você vai almoçar. E cada vez que ela contrariava, a história nem é Aí. sobre o menino, tá? Mas cada vez que ela contrariava, ele chutava as coisas, chutava a geladeira, pegava o que ele tinha na mão, jogava no chão e saía correndo, subia, tipo, batendo porta, gritando, ia lá para os pais. Mas enfim, o menino tinha um problema aí de uma certa violência. É uma criança, mas era uma criança que estava com algumas questões já. Mas não vou entrar nesse caso. Só que a questão dela, que ela contou, foi a menina mais nova, de 3 aninhos. Segundo ela, essa mais nova, uma hora ela estava super bem, brincando. Dava 2 minutos, a menina se transformava numa ira, sabe assim? Do tipo, de pegar as coisas e jogar e dizer para essa babá que odiava a babá e ser agressiva com a babá. E a babá conversava com ela, tipo, a Rose, no caso, né? Conversava com ela, dizia: Não, olha só, vamos brincar, vem aqui, posso te dar um abraço? E ela, não, e gritava e saía correndo e subia, porque os pais estavam trabalhando no andar de cima Ai, e meu subiam, Deus. abriam a porta, os pais em reunião, daí de repente, segundo ela, o pai vinha com a menina na mão e falava: Ai, toma aqui. A menina começava a gritar, a chorar, que não queria ficar com a babá. Parecia que a babá estava torturando, Batendo, batendo na né? menina. Mas não era o caso. Até que um dia, aí escuta essa, até que um dia elas estão lá brincando e eu não sei exatamente o que aconteceu. A menina virou um tapa na cara da babá. Mas segundo ela, foi um tapa de mão cheia. Pá! A primeira reação da moça, Rose, foi não ter reação. O que você faria? Qual seria a sua reação? Você teria alguma reação? Cara, eu acho que eu olharia. É que não aconteceu ainda isso comigo, com Mas criança, imagina. mas aconteceu isso com idoso, de jogar as coisas em mim. Nossa, isso aconteceu E comigo aí a com gente tem um idoso. protocolo para Boa, idoso. bem A lembrado. gente tem um protocolo para idoso. Aliás, a gente podia contar a história, que nós duas trabalhamos como É, cuidadoras, é. cuidadoras de idosos aqui, né? Enfim, a reação da babá foi não ter reação. Ela ficou A minha reação seria, assim, ela tipo, ficou eu acho que eu tipo, deixaria a menina para baixo, respiraria, porque qual foi a reação da criança? Ela teve noção do que ela fez ou não? É a minha enfim, pergunta. vamos lá, chegar lá. A moça não teve reação. Aí, a menina foi dar o segundo tapa. No que a menina foi dar o segundo tapa, a moça segurou a mãozinha dela, falou assim: "Não faça isso, porque você pode me machucar". Aí a menina ficou muito nervosa. E essa menina virou o demônio da Tasmânia, gritando porque a moça segurou a mão dela, porque ele ia dar o segundo tapa. A menina subiu correndo, fez a gritaria toda e o pai desceu com a menina no colo.
Hum. Quando o pai desceu com a menina no colo, a menina gritava e agarrava o pai, assim, segundo ela, sabe Hum. quando agarra, tipo, assim, o Uhum. pai tá de frente e a criança tá de costas, e agarra com as perninhas e com os braços? Agarrou o pai e gritava, tipo, não me deixa com ela, não me deixa com ela. Mas por que que eu acho? Porque ela sabia que tinha feito coisa errada. Claro. Porque, né, a babá certamente ia contar para o pai. E foi o que aconteceu. A babá falou, ela me deu um tapa na cara e ela foi me dar o segundo, eu segurei a mãozinha dela e falei: "Não faça isso, porque você pode me machucar". Quando eu falei isso, ela ficou transtornada, começou a jogar os brinquedos e subiu correndo, e agora você está aqui com ela. Aí, o que que o pai fez? Pede desculpa para ela, pede desculpa. O pai não ficou irritado, mas segundo a babá, o pai também não teve firmeza. O Hum. pai só dizia assim: pede desculpa. Ela não, gritava e chorava. Ele E isso pede, acontece com os pais também, certeza. pede desculpa. E quanto mais ele dizia pede desculpa, mais o que acontecia? Mais a menina ficava estressada, irritada. A babá dizia que ela ficava ali que nem um dois de paus, com cara de paisagem, que ela não sabia Nossa, se ela horrível. interferia, e dizia para o pai: tudo bem, ela não adianta pedir desculpa agora, ela tem que se acalmar e você conversar com ela. O pai ficou, pede desculpa, virou um quiprocó aquela história, porque a menina foi ficando ainda mais exaltada, mais violenta. Conclusão da história, não sei se vai ter muita conclusão, mas a menina ficou mais violenta. O menino, que já era violento, viu aquilo tudo acontecer, nada aconteceu com a menina, ou seja, olha só como as coisas só vão ficando pior, né? Hum. O menino viu tudo aquilo acontecer, nada aconteceu com a menina, então na cabeça dele ele também pode fazer o que ele quiser, que já era uma criança violenta. Sim. Tacava as coisas, nunca foi agressivo com a babá, segundo ela, Uhum. mas com as irmãs ele tacava as coisas nas irmãs, e quando a babá dizia, não toma esse iogurte agora porque eu estou terminando de fazer o almoço, ele tacava o iogurte no chão, ele tacava o iogurte na pia ou na parede, entende? Então, Ai, assim, você vê o histórico, e daí ele vai vendo que não há, eu ia dizer não há punição, mas não é essa a palavra, que não há o corrigir, o conversar ali, o corrigir no bom sentido, não no violento, tá? Mas o conversado, tipo, olha, isso não pode ou acontecer, colocar limite, né, explicar, amiga? Colocar limite, vamos e lá. explicar por que que não pode agredir, não é agredir a babá, mas agredir as pessoas em geral, Hum. porque as pessoas se sentem Uhum. machucadas, porque as pessoas se sentem tristes, e explicar o sentimento, porque ela pode se sentir triste. Quando você se sente triste, o que que você sente? Eu choro. Hum. Então, você quer ver os outros chorando? Você quer que as pessoas sintam como... Então, tem que explicar, né? Então, e não foi o que aconteceu. O pai ficou insistindo, aí no final largou a menina chorando ali mesmo com a babá teve que contornar a situação, a babá meio que conversou com a menina, mas aquilo não surtiu muito efeito, a conversa da menina, porque o pai não falou nada. O Claro. pai largou, voltou a trabalhar, ou seja, é como se ele tivesse passado a mão na cabeça da menina, É, não, ele não quis lidar entende? com a situação, né? Exatamente. E daí eu perguntei para ela, mas como que era a família, né? Tipo, no geral, assim. Ela falou que era uma família meio complicada. Ela nunca viu, por exemplo, os pais discutindo ou os pais discutindo com as crianças. Tá. Mas o que ela percebia era assim: a mãe de vez em quando trabalhava fora, trabalhava mais em casa. Foi logo no final da pandemia ali, por isso eles estavam trabalhando em casa, home office. Nossa. Home office, como é que é? É home office Trabalhar em mesmo. casa, né? Enfim, não tem muito como traduzir, mas foi logo no final da pandemia ali. Então, quando a mãe tinha reunião fora, que a mãe chegava, ela passava o dia inteiro fora, as crianças iam abraçar, a mãe meio que tipo, ai, não, não. Tipo, ai, tá, sabe assim? Ela dizia que a Hum. mãe não dava muita atenção. E o que ela via com relação. O pai era muito atencioso. O Tá. pai fazia comida para as crianças, o pai brincava com as crianças, o pai dava atenção. E a mãe não fazia nada, nunca fez uma comida para as crianças que ela tenha visto, né? Hum. Ela ficava lá de segunda a sexta. Não dava atenção para as crianças, e quando ela chegava, as crianças iam perto dela, ela meio que tipo, ai, não, agora não, sabe assim? Ai, um minutinho. E eu não sei não, eu acredito que isso interfere sim no crescimento e naquela coisa do acolhimento da mãe, porque a mãe e o pai são as pessoas mais importantes, a mãe principalmente, as crianças não adotadas, né, mas saem da barriga da mãe. Então, se ela não tem É, aquele acolhimento da mãe, então eu sou nada. Então, muitas vezes eu acho, e eu até conversei isso com ela, que essa atitude era uma forma de chamar a atenção da mãe, não do pode pai, porque ser. o pai estava sempre lá. O pai era sempre
E olha só, aí eu falava assim, quando eles subiam, que tinham esse rompante, que era só os dois, o do meio e a menor, a mais velha disse que era um doce, nunca tinha problema. E que sempre que eles tinham os rompantes, eles não iam no quarto que a mãe estava. Eles só iam no quarto que o pai estava. Mas eles faziam questão de gritar aos 4 cantos que eles estavam tendo um rompante. Será que não era uma forma de tipo, pô, será que a mãe não vem? Será que a mamãe não vem dar uma atenção pra gente? E a mãe nunca aparecia. Rompante. Meu Deus, eu fiquei ali parado no rompante. Tentando entender. Não, acho que não é da minha época esse rompante aí, não. Gente, pelo amor de Deus, coloca aqui nos Não, comentários se vocês gente. sabem o que é rompante. Não. Por favor, me ajudem. Eu entendi o que é rompante, mas nunca usei rompante. É. Mas enfim, eu acho que é o seguinte, tem várias aí. Eu acho que é uma questão de não conseguir definir emoção, que nessa idade é muito normal. Sim. 3 anos, né? Assim, a do meio 3 anos, o outro de 5 para 6, ela disse. 5 para 6 também é muito natural, porque está descobrindo mais ainda as emoções e mais em meninos ainda, porque meninas ainda são mais aceitáveis chorar, fazer o mimo e tudo mais. Agora, com relação à mãe, né, eu temo em, de repente, qualificar esse negócio da mãe, porque tem muitos pais que atendem dessa forma também. Eu já vi já isso. Daqui a pouquinho eu venho aqui, não sei o quê. E a criança tem o mesmo comportamento. Então, eu acho que, na verdade, talvez seja o sentimento que aquela criança, a gente não sabe, né? Tá sentindo de rejeição, né? Que é a dor do ser humano, né, gente? Exatamente. E a dor do mundo. E o tapa na cara, o procedimento que a gente tem como home care é não entrar mais em contato com aquele ser humano, não naquele momento. É diferente, né? Porque daí você vai falar para alguém que está responsável por aquela pessoa, que seria no caso meu pai, e fala assim, olha, ela bateu, jogou, e gente, quando começa a jogar coisas, talheres, isso pode trazer também vários alertas de comportamento. Então, de repente, essa criança realmente tem algum distúrbio ali. É verdade, né? Precisa ser olhado, e precisa ser olhado. E quando a gente fala, tadinho, mas ela é boazinha comigo, isso acontece com o idoso. A gente está só postergando a possibilidade dessa pessoa melhorar. Ou seja, o médico pode vir, pode ter um diagnóstico ali, uma medicação que pode ajudar. Sim. Que no idoso, normalmente é isso. Quando é Alzheimer, fica muito violento, dá a medicação, nivela. Agora, a criança teria que ver mesmo. Precisa de um acompanhamento psicológico. Mas certamente eu conversaria muito sério com os pais, falando assim, olha, esse tipo de comportamento eu não vou tolerar. Eu falaria isso, com certeza. Sim. Depois do dia, assim, eu falo assim, eu preciso conversar com um de vocês dois, ou com vocês dois sem as crianças por perto. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu chegaria pro pai e diria, olha, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Primeira coisa, a questão de ficar insistindo para ela pedir desculpa, na hora ali da raiva, da emoção que ela está colocando para fora, não funciona, né? Mas era uma questão de você explicar ali na frente dela e da babá, olha, isso não pode acontecer, eu não vou admitir que você seja violento com a babá que está aqui, que a gente pediu para cuidar de vocês, eu não vou admitir violência com ela, eu quero que vocês sejam todos amigos, porque você pode machucá-la, e ninguém aqui machuca ninguém. Então a primeira coisa que devia ter sido feita foi essa, não sei exatamente se foi feita ou não, mas deveria ter sido feita. Não insistir no negócio da desculpa e certamente conversar com esse pai para conversar, juntar as 3 crianças, né? O pai e a mãe, tipo reunião de família, de interdição, juntar o pai e a mãe, as 3 crianças e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, a pequena fez isso, não admitimos que sejam violentos com a gente, nem com ninguém, a babá tá aqui porque a gente quer, e explicar para as crianças, porque eles já entendem. Mas, Paula, eu sei disso, mas esse tipo de situação, a Minder dificilmente vai conseguir sugerir. Essa é um protocolo muito bonito, mas na prática não acontece. Você acha que não? Eu acho que não. É muito difícil uma Minder ter liberdade mas aí depende. De falar para o pai, pai, mãe, por favor, senta com seus filhos e resolva. Não, hoje em dia eu faço. Hoje em dia eu faço. Por exemplo, tem a criança que as 2 crianças, eu cuido de 2 crianças, uma menina e um bebê. Os pais vêm me perguntar. A do bebê, a mãe me pergunta direto, Paula, o que eu faço nessa situação? Eu falo. Aí, na outra família, que é a menina, eu converso. Amiga, tudo bem, você tem um arcabouço de experiência. Eu não teria essa atitude. Não, tranquilo, claro. Mas eu acho que a gente tem que falar para a maioria da população. A maioria da população não teria essa postura, eu acredito. As meninas
não consegue negociar salário. Mas tem que ter. Não teria, mas tem que aprender a ter. Sim, mas eu acho que num curto espaço, eu acho que primeiro eu conversaria com o pai, é o mais prático, eu acho que seria. Conversar com o pai que você não vai mais tolerar e aí deixa com ele. Qual resolutiva que ele vai ter, eu deixaria com ele. E aí eu sim falaria, olha, e se isso acontecer de novo, eu não fico mais na casa. Boa, ótimo, ótima ideia. Mas se você é que nem eu, chega e fala assim, tá? Agora, se você não tem essa bagagem, joga aí essa ideia do tipo, olha, se acontecer de novo eu não venho mais. Mas se você é da pessoa de falar, fala sim, porque ajuda também. Porque às vezes os pais estão perdidos, tá? Às vezes os pais estão perdidos e não sabem como reagir. E muitas vezes eles podem querer sim, podem aceitar, mas tudo isso vai depender do quê? Da relação que você tem com a família. Por isso que é importante criar uma boa relação, uma relação aberta, esclarecedora desde o início. Então, se você fala, manda ver. Se não, manda essa do tipo, ó, se acontecer de novo, eu tô fora. É isso? Limites. Limites. É isso aí, minha gente. Terminamos? Terminamos. Sigam a gente no nosso Instagram. Sigam a gente no nosso canal aqui, né? Clica aí no... Qual que é o primeiro? É o canal? Olha só, nosso Instagram vai estar aqui embaixo. @MindandMinder. Todas as nossas redes sociais são @MindandMinder. Então sigam a gente onde mais? No TikTok. Onde mais? Facebook. E YouTube. Exatamente. Assinar. No YouTube você pode ativar o sininho, o que mais? Dar o seu joinha e comentar, gente. Comenta para dar um up pra gente, né, gente? Comenta aqui nesse canal do YouTube, comenta lá no Instagram, comenta no TikTok. Ajuda nós. É isso? É isso aí. Então, gente, esse foi mais um Conta pra gente. Obrigada. Beijo, tchau.